Salve, salve, nação! Nação, vambora aqui com mais um vídeo, né? Após essa derrota do Flamengo, mais uma derrota, né? Infelizmente aconteceu, não era pra acontecer, mas parece que os jogadores estão sem raça. O Flamengo, na minha visão, sentiu muito falta do Pedro, né? Como centroavante, o Gabigol acabou saindo muito da área e praticamente não tinha jogador ali pra ocupar aquele espaço ali vazio que o Gabigol, quando saía, pra dar aquela fatiada pra dentro da área, né? Antigamente tinha o Bruno Henrique, o Pedro, e agora hoje não teve ninguém, né? Matheus Gonçalves, na minha opinião, tá pedindo passagem nesse time já. Sinceramente. Ele, óbvio que possivelmente ele vai entrar nesse jogo contra o Fluminense, né? Ele titular talvez não, mas no segundo tempo ele deve entrar. E aquilo. Vitor Pereira tem um retrospectiva em clássicos. Pelo amor de Deus, meu filho. O único clássico que o Flamengo venceu esse ano foi contra o Botafogo. Beleza? Só que o Vitor Pereira não estava à beira de campo. Então acho que o Vitor Pereira tem que fazer mesmo gol. E falar que se atrasou no trânsito e não dirigir o Flamengo à beira de campo contra o Fluminense, né? Só assim a gente ganha, porque ele à beira de campo tá difícil, né? Não só no Flamengo, mas como no Corinthians também. Então vambora para o vídeo aí. É isso aí, deixe seu like, a sua opinião. O like é bastante importante aí. E tamo junto. É nóis e bora para o vídeo. Créditos a ESPN Brasil, o link na descrição como créditos. E bora! Em clássicos no futebol brasileiro. No Corinthians contra o Palmeiras. 3 derrotas, aproveitamento de 0%. Começa a dar coletiva falando de um jogo que a gente não viu, né? Porque ele fala, vi um time comprometido do início ao fim, tentando impor Correu o jogo. muita Mas também, vontade. se o Flamengo não tentar impor o seu jogo aos adversários, sendo melhor que todos eles, isso é o mínimo que se espera. E quanto mais ele fala que os jogadores estão se empenhando, mais sobra para conta dele. É o que eu ia perguntar. É ele que tem que resolver. Ele é o maior responsável, o Vitor Pereira, por esse momento do Flamengo? Eu acho que ele é um grande responsável. O time perdeu muita coisa que tinha. Ih, rapaz. O que é isso Não é? aí? Ah, eu achei que era aquele negócio Você acha que o Alguém Vitor se Pereira... empolgou. Não deu pra entender. Você se importa de eu interrompê-lo? Por favor, Dá pra- coloca as mãozinhas. Eu vou coloca a ceder meus mãozinha. minutos. Poderia dar a Eu vou palavra ceder meus minutos. para a senhorita que Repete a pergunta. soltou a que ela voz? tá esperando. Não, repete a Eu pergunta. vou repetir a pergunta. O Vitor Pereira é o maior responsável pelo momento do Flamengo? Sim! Você quer trocar o Vitor Pereira por... Sim! Naquele programa ele perguntava, né? Você quer trocar? Você quer Uma trocar? palavra, Natália Ferrão. Explique, por favor. Ele é o maior culpado. Ah, você vai me desculpar, Bel. O cara tem a saída do Pedro. Ele põe mais um meio-campista de, teoricamente, marcação, que é o Gerson. Você vai jogar só com o Gabigol? Com a Arrascaeta na Gerson de sua pior marcação? fase fisicamente? O Gerson joga, Não, Natália. que teoricamente é mais de recomposição. Teoricamente seria mais de recomposição. Ele jogou com 3 volantes. No papel, ele jogou com 3 volantes. 2 meio-campistas. Então, ele jogou num 4-5-1 contra o O Vasco. Gerson não é volante, o Gerson joga. O Gerson é um adílio dos tempos modernos. O Pedro sai. O Gerson lá na França jogava lá na frente, São Paulo. A impressão que eu tenho é que o Vitor Pereira ele não analisa o time adversário. Essa é a sensação. Nunca, né? Boa. Nunca. 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 A sensação Inclusive, que eu tenho adversários óbvios. é Como que o ele Palmeiras. não ele tá tão focado e tão concentrado em colocar o que ele acha, o que ele pensa para os seus jogadores, que ele esquece de olhar o outro lado. Porque, para mim, o treinador hoje que consegue se sobressair é o treinador que olha para o time adversário e modifica, nem que seja taticamente, sem mexer em peças, a forma do seu time jogar. O Vitor Pereira não faz isso. O Vitor Pereira faz mais do mesmo. E ainda faz... Então... Não, e foi trazido como o homem que tinha a fórmula do amor, né? É isso que eu fico doido. Ainda Fico doido com isso, porque... Fica o quê, professor? Né? Fico doido com isso. Porque mandaram o Dorival embora porque o homem não tinha grife. E aí o Vitor Pereira chega como se fosse o mago do futebol bonito, né? E a única coisa que ele fez foi desarrumar o que estava arrumado. Estou esperando ele, é a vez dele. Vai, mostra. Ainda encontro a fórmula do amor. Acho que a gente fala a questão de tempo, de trabalho, que tem que dar tempo. Tem toda essa questão quando você pega um time a ser construído. Ele desconstruiu o Flamengo. Né? Ele tinha um time arrumado, ele precisava melhorar esse time. Ele não precisava desmontar o time e tentar começar do zero. É diferente, a gente fala de tempo e tempo é importante. Da Libertadores. Não, a gente fala de tempo e tempo é importante, mas quando a gente fala de tempo, é para o cara que está chegando e vai conhecer o elenco ainda não tem definição, tem muita contratação, muita gente vindo de fora, é um time que você tem que Perfeito. reconstruir. O Flamengo tinha uma base, tinha um time. Saíram 2 peças importantes? Saíram 2 peças. O Rodinei era uma peça importante.
apesar da contestação. Quando jogava, era. João Quando estava Gomes, lá, era principalmente, desvalorizado. né? Agora que saiu, Não, O João, Era o cara. O João Gomes, principalmente. João Gomes era uma Só um peça pitaquinho importante. sobre tempo. Quando a gente fala tempo para técnico, não é assim, olha, vou te dar 3 meses, daqui a 3 meses eu volto para ver como o time está. Tempo implica evolução. Exato. Tem que ter evolução. E não há. Eu não estou Jogo vendo a jogo, evolução nesse Não, trabalho. e não tem. Não estou vendo evolução. Não tem tijolinho nessa está vendo construção. involução. Existe essa palavra? Existe. Involução. Esse é um caso eu tenho uma visão um clássico pouco de diferente. evolução. Opa, Gostamos. Eu acho que o Vitor Pereira, inicialmente, realmente, assim, primeiro porque ele é um treinador completamente diferente do Dorival Júnior. Completamente diferente em relação ao que ele gosta de time de futebol, o que ele pensa futebol. Isso quer dizer que ele tende a se pensar assim sempre? Não, ele pode se adequar ao meio que ele trabalha, pode se adequar ao time que ele assumiu, como é o caso do Flamengo. interrompendo rapidamente, percebe-se que ele é totalmente diferente mesmo. Com o Dorival, o Flamengo ganhava. É. Continue. Então, o que acontece, Abel? Me parece que ele, no primeiro momento, tentou uma mudança mais drástica em relação ao time, recuou, a gente comentava aqui, o Vitor Pereira está fazendo coisas que ele não acredita. Isso pode dar certo? Pode. Isso pode dar ruim? Tem uma chance considerável. O treinador está fazendo uma coisa que ele não acredita, não é o que ele gosta de fazer, mas o que ele talvez tentou fazer para o momento. Não teve resultado. Nos últimos jogos, contra o Del Valle e ontem contra o Vasco, me parece que ele está tentando errar ou acertar pela cabeça dele. Isso eu acho que é o mérito dele. Porque ele jogou 3 campeonatos, 3 títulos, perdeu os 3 com o Flamengo, fazendo coisas que talvez ele não acredite tanto no que ele pudesse fazer, e acho que ele está voltando a tentar fazer pela cabeça dele. O Thiago Maia pela esquerda, eu acho que é uma opção que ele teve para adiantar o Ayrton Lucas. Ontem o Gerson pelo meio-campo, a preocupação de também ter mais jogadores no meio-campo que o Vasco, por exemplo. O Gabriel mais adiantado, mas o Arrascaeta com menos mobilidade. É um jogador que ele vai tentar deixar mais perto do gol, né? Porque a gente não pode esquecer que o Vitor Pereira, no Corinthians, em um primeiro momento, ele falou que Yuri Alberto e Roger Guedes não poderiam jogar juntos. Não poderiam jogar juntos, porque o que ele imagina de futebol, os dois não se encaixavam. Ele teve que se encaixar uma situação, porque é o seguinte, se eu tenho 2 que são melhores que os outros, os 2 têm que jogar. Acho que no Flamengo ele vai tentar fazer isso, mas agora ele já volta a um cenário que talvez ele domine um pouco mais, ou ele acredita um pouco mais, veremos. Eu adorei a sua explanação. Mas discordou de tudo. Não é que eu discordei. Eu adorei, mas eu acho que piora a minha análise sobre Vitor Pereira, tudo que você falou. Por quê? Quando você começou falando do Flamengo, eu já me lembrei. Você falou assim, ele chegou no Flamengo, pensou numa coisa, tentou e não deu certo, agora está mudando. Está fazendo mais com a cabeça dele. Aí eu me lembrei, peraí, mas lá no Corinthians diziam a mesma coisa. Ele chegou com pensamento, que queria um time que pressionasse, tarará, e aí viu que não dava certo porque não tinha preparo físico. Então quer dizer que ele chega nos times... Sem conhecer o time. Sem conhecer, sem saber, sem estudar o time, tenta fazer uma coisa, dá tudo errado e depois muda. Foi assim no Corinthians, foi assim no Flamengo. Então, porque antes, eu pensei, e antes de eu falar, você mesmo falou. Você lembrou lá do Corinthians, você falou de Roger Guedes e Yuri Alberto, que ele mesmo dizia que nunca daria certo. Não e poderiam depois jogar ele viu que poderia dar certo. Então, peraí, ele enfrentou esse Flamengo 2 ou 3 vezes em jogos decisivos e cansou de ver o Flamengo jogar porque ele estava o ano inteiro passado aqui. Aí ele chega no Flamengo querendo fazer uma coisa que não dá certo. Ele não estudou o Flamengo, não se preparou, teve dezembro, janeiro para pensar num elenco que todo mundo conhece, num time que está todo mundo vendo faz 4, 5 anos, aí chega, faz tudo errado e resolve mudar agora, depois que perdeu 3 títulos? A gente fala do dever de casa, Abel, quando você pega... A gente vai pegar o recorte de 2019, que foi o que deu muito certo, para cá. Nenhum treinador que ficou no Flamengo tem pontos de defeitos que a gente tem que apontar. O próprio Dorival tem, mesmo ganhando os 2 títulos. Rogério tem, mesmo ganhando o título. A gente tem defeitos. O Paulo Jesus Souza... tinha, claro. Jesus tinha. Defeitos. O Paulo... Tanto é que ele sai. Esse Jesus. Na minha cabeça, e ninguém tira isso, Jesus sai porque ele sabe que no ano seguinte, talvez ele não conseguisse render o que o Flamengo poderia render, e aí aquilo que ele construiu em um ano e pouquinho, a coisa ia Não tava em um ano. rendendo. Você está no voltando Carioca, muito. Felipe. Agora, eu quero ouvir não, você sobre Vitor Pereira. Mas o recorte, se o Vitor Pereira fizesse a lição de casa dele, aí que eu falo que pra mim ele ele parece que ele foca ali no exato momento e esquece o resto. Porque quando ele vai assumir o Flamengo, o que ele tinha que ter feito? Me dá os jogos de 2019 pra cá. Quero saber o que deu certo, o que não deu certo. Porque a maioria do elenco é o mesmo. São poucas peças que mudam. A base do Flamengo, principalmente o quarteto de frente, tirando o Pedro, né, que tinha o Bruno Henrique, é o mesmo. Então, o que esse time dá certo, o que esse time dá errado? O que deu errado com o Rogério Ceni? O que deu errado com o Paulo Souza? O que deu errado com o Renato Gaúcho? O que deu errado com o Dorival?
Por que eu tô chegando? É para Pouca ajustar coisa isso pra aí. mexer, gente. Acabou de ganhar 2 campeonatos. Só que ele Tinha faz o quê? acertar uma Ele ou não outra estuda coisa. nada, ele É não isso sabe que eu o não time. entendo. No Corinthians fazia sentido ele ir contra a sua filosofia, porque era para salvar a pele, era com o que ele tinha. No Flamengo tem sobra, tem acesso, tem jogador de característica diferente, tem opções. Ele não consegue, e esse negócio de que o que deu errado, é muito claro que deu errado em todos os outros que não fosse o Jesus. A pegada, Sim. as linhas, aquilo que o Dorival conseguiu. Quando o Dorival sai, verdade seja dita, também não era a ilha da fantasia. Não. Ele tinha perdido. Mas era mais fácil arrumar com quem tava, né? Claro, porque aí desandou a maionese ali. O Helmans é do outro time. É, mas do outro. a Você gente- entendeu o que nem eu falei? maionese tão Você achando. entendeu o que eu falei? Eu não discordei do que você disse, Não, mas não. eu não Sim, eu discordo entendi. dele também. Eu É que, entendi. é que a sua análise me faz crer que o Vitor Pereira tem mais problemas ainda. Não, uma hora, Ele chega perdido no time? uma é hora esse Vitor Pereira tem que ir para a página 2, aquela que a gente fala assim, tem que cobrar o cara, falar, mostra aí. Porque Quarta-feira talvez ele ele consiga vem de ir, um Bruno. ano no Corinthians, um ano Quarta-feira inteiro. talvez consiga ir. Então, mas uma hora Eu, por tem exemplo, que acho que o começar. Flamengo não jogou mal ontem. Só que, honestamente, Acho que não jogou mal ontem, o jogo de quarta, pra mim, é o mais difícil do Vitor Pereira no Carioca. possivelmente. Porque ele vai jogar contra um time muito mais organizado que o Vasco, já muito mais estabelecido e equilibrado como time. Já tem a cara do técnico, faz tempo, né? Tem jogadores importantes ali que estão jogando muito. Tem um sistema ofensivo que é mais efetivo do que os outros que ele jogou. Então, assim, se ele vai mostrar contra o Fluminense, vai ter que mostrar muito. Ó, essa é uma daquelas que dá corte, que o cara olha e começa a te xingar, sem saber o contexto do que você falou. Mas hoje o Fluminense é muito mais time que o Flamengo. Time, em campo, organizado, jogado. Exato. Nome por nome a gente não discute. Agora, time por time, o Fluminense hoje mostra um futebol melhor que o do Flamengo. Tem os lances que você pega ali, principalmente na saída do Vasco, quando o Vasco está começando a fazer a transição, há uns buracos defensivos, principalmente pelo setor esquerdo. Há uns buracos defensivos. O Thiago Maia está mais... da defesa do Flamengo? Uns buracos ali de encaixe. Não tem um cara do Flamengo ali para tirar um espaço. Então, assim, é visível no campo que há uma desorganização muito grande do Flamengo. Sempre os mesmos buracos. Sempre. Tinha que dar um chá de João Gomes nesse time aí. Aquela mobilidade, aquela coisa que o João Gomes... participação. Assim, professor, ele faz falta, mas eu acho que não dá para colocar na Não, conta do João também não Gomes a ausência colocaria, dele, não. o time chá não de João está bem. Gomes É da, muita da coisa. postura do João Gomes. Não estou falando que tem que ter outro João Gomes. Estou falando que Professor. aquilo que o João Gomes fazia, ninguém mais faz nesse time. Mas aí eu tô com Prates, pelo Ninguém amor de mais Deus. Com todo o respeito, aliás, o grande jogador, merecidamente convocado. para a seleção brasileira. O Flamengo perdeu o Zico e seguiu. Não, eu O insisto. Zico parou, agora o Flamengo vai acabar porque o João Gomes foi embora? Eu estou falando pau, você está falando pedra. Eu não estou falando que é o João Gomes. Eu estou falando que a postura João Gomes, o time não tem quem faça isso. Não tem. Então o papel do técnico não é tem achar essa um outro jeito rotatividade. de jogar. Sem ele. É o que a gente Mas tá ele falando chega aqui. para isso. Ele chega para dar ao Flamengo essa questão. E aí, só lembrando, né? O Matheus entrou pelo lado esquerdo, não pelo lado direito, e jogou muito. Acabou com a defesa Ó, do Matheus Vasco. Gonçalves. Acabou com a defesa do Vasco. Por que ele não joga com o menino desde o começo? Se você já está com opção Esse a menos menino no tá ataque. dando farol alto faz tempo, hein? Mas é porque ele é um menino, é um clássico, o segundo tempo ele rende. Eu não sei eles 90 minutos com esse time, jogando com a Arrascaeta e Everton Ribeiro, jogando com o Gabigol. Eu não sei. Eu preciso ver ele em campo. O que ele faz quando entra no segundo tempo, fez bem com o Independente Del Valle pela direita e fez muito bem contra o Vasco pela esquerda. Ontem ele deixou uns 3 marcadores do Vasco para trás. Então ele tem peças para mudar, ele tem opção para mudar o estilo do jogo do Flamengo. O Vitor Pereira tem opção para fazer qualquer coisa que ele quiser nesse Flamengo. Aí ele tira o Davi Luiz e ele põe o Pablo. Rodrigo Caio é muito mais jogador que o Pablo. Mas ele tá voltando de lesão, mas ele tem que dar ritmo. Mas ele jogou. Ele já jogou o Carioca. Daqui a pouco eu gostaria de ouvi-los. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? O que a Natália falou é verdade. Várias peças aí para poder jogar de várias maneiras. Só que até agora ele não conseguiu achar o esquema tático. Ele inventa algumas coisas. Tem o Matheus Gonçalves, ele é jovem, talentoso. Sinceramente, moleque muito talentoso. Só que aquilo, a gente não sabe como que ele vai render jogando 90 minutos, óbvio. Ele jogando 45 tempo, tá se destacando. No primeiro tempo, não sei. Geralmente tem jogador que ele rende muito no segundo tempo porque já pega os jogadores cansados, então acaba rendendo.
É aquilo. Eu acho que ele colocar Matheus Gonçalves de titular contra o Fluminense, eu concordo. Concordo se o Pedro ainda não voltar. Possivelmente o Pedro é uma dúvida pro Fla-Flu. Caso o Pedro não voltar, ele pode botar o Matheus Gonçalves aberto, Cebolinha, e formar um novo esquema tático. Novo esquema tático para esse Flamengo jogar, né? Essa formação de 3 zagueiros me agrada. Só que o maior problema do Flamengo, quando o Flamengo perde a bola, o Flamengo fica muito exposto com os 3 zagueiros. Por quê? Porque quando o Flamengo perde a bola, geralmente os laterais estão muito avançados. Quando os laterais estão muito avançados, dificilmente os laterais vão ter pique para conseguir recompor a tempo. O Ayrton Lucas é um lateral muito rápido, mas o Varela nem tanto. Então aquilo. Os laterais conseguiram recompor na velocidade ideal, né? Óbvio, isso vai depender do jogador, do time do também, né? Se você tá nos acréscimos, ou prorrogação, o jogador já tá cansado, então ninguém vai ter aquele ânimo de voltar para marcar aquilo. Com o recuo dos laterais, né? Acaba formando uma linha de 5 ali, dá uma consistência maior. O volante ali, tá? O Gerson. Chega no segundo tempo, os caras já estão assim, ó. Pelo amor de Deus, meu filho. Aí é aquilo. Só que fica exposto, meu filho. O volante não tem um vigor físico de marcar como o João Gomes. E hoje em dia a gente tá sofrendo. O que a gente tá sofrendo mesmo é por causa do João Gomes. Porque o João Gomes, ele tinha uma forma de jogar que era ele em cima pressionado e voltava com a mesma intensidade. Marcava ali em cima, voltava com a mesma intensidade. E o Flamengo não tem nenhum que consiga fazer isso. E por isso o Flamengo tá... Infelizmente. Tem que achar um novo João Gomes? Não. Tem que achar uma nova maneira de jogar, porque essa maneira que ele tá tentando implementar não tá dando certo. Essa 3 zagueiro é uma opção? É, mas ele pode inventar em outra para o Flamengo jogar e apresentar um futebol razoável que até agora tá difícil.